Saudações, irmãos, bem-vindos à Escola de Profecia. Bem-vindos a esta apresentação de quarta-feira, 21 de agosto de 2024. As bênçãos de Cristo habitem ricamente no seu coração. Estamos aqui para dar continuidade com os estudos do livro de Daniel. E hoje nós iremos entrar no capítulo 11, um dos temas, um dos assuntos mais importantes para o povo de Deus. Na verdade, vamos ter a primeira parte do capítulo 11. Ainda teremos mais vídeos, mais estudos falando do capítulo. Mas bem antes disto, quero compartilhar com vocês algumas coisas. Um cardeal católico romano participou da Convenção Nacional Democrata 2024 em Chicago. E os irmãos sabem que a Convenção Nacional Democrata é um evento político significativo na América e reúne delegados, funcionários do partido e apoiantes do partido em todo o país. E na oração de abertura, este cardeal católico invocou o Papa Francisco como um porta-voz da paz que a América precisa nestes dias de agitação. Vejamos. Please stand if you are able for this evening's invocation offered by Cardinal Blaise Joseph Cupich, Archbishop of Chicago. Por favor, levante-se, se puder, para a invocação desta noite, oferecida pelo cardeal arcebispo de Chicago. But as we pray, we must also act. Mas ao rezarmos, devemos também agir para a construção do bem comum. É preciso trabalho, é preciso amor. E por isso oramos que a nossa nação se torne mais plenamente uma construtora de paz no nosso mundo ferido. And let this new chapter E que este novo capítulo da história da nossa nação seja cheio de esperanças esmagadoras. Uma esperança que se recusa a estreitar a nossa visão nacional. Mas antes, como disse o Papa Francisco, sonhar sonhos e ver visões do que, pela tua graça, o nosso mundo pode tornar-se. Nós pedimos tudo isso, confiando no seu cuidado sempre providenciador por nós. Amém. Queridos, um cardeal católico sendo convidado para a oração de abertura num comício ou numa convenção política, isto nos mostra claramente que Roma está jogando dos dois lados. Porque nós vemos pastores, padres, líderes evangélicos e protestantes, do outro lado republicano trabalhando muito, fazendo orações pelo candidato, chamando a América à conversão. Por outro lado, aqui, no movimento democrata, vemos também Roma agindo, impulsionando, sim, trazendo sua influência a essas pessoas, trazendo sua influência no seio político. Isto é muito interessante. E a propósito, irmãos, deixe-me vos dizer uma coisa. Em 9 de agosto de 2024, a revista jesuíta americana publicou uma entrevista do Papa Francisco, onde ele lembra a ordem jesuíta a não perder o espírito missionário. Aí está. Em nova entrevista, o Papa Francisco compartilha seus conselhos para os homens que desejam se juntar aos jesuítas e também para o seu sucessor. Não irei compartilhar tudo o que ele falou. Em suma, ele diz que há algo na companhia de Jesus que nunca devemos perder. O espírito missionário é uma ordem missionária. Ah, sim. A companhia de Jesus é uma ordem missionária. Mas quando nós lemos o livro Grande Conflito, por exemplo, nos é dito que, na verdade, esta ordem vem para subverter o protestantismo. Acabar com tudo o que o protestantismo fez. Portanto, se de acordo com o Papa é uma ordem missionária, ela tem que trabalhar dos dois lados. Ela não pode mostrar favoritismo. Por isso que estamos vendo Roma, tanto do lado republicano, tanto do lado protestante. Ela é tolerante onde é impotente. No lado liberal, apresenta-se como liberal e democrática. No lado conservador, mostra que de fato é também conservadora. Irmãos, por exemplo, Donald Trump frequentou a Universidade de Fordham, que é uma instituição jesuíta conhecida pelos padrões acadêmicos jesuítas. E este tempo na instituição pode ter influenciado muito bem as suas escolhas, por exemplo, de Brett Kavanaugh, formado por jesuítas, e isto é algo tão claro que vocês podem pesquisar.
Ele foi nomeado para cargo de juiz da Suprema Corte. Recentemente também, Donald Trump elegeu J.D. Vance para vice-presidente, um declarado católico romano, com profundas ligações com sociedades secretas católicas, como a Opus Dei. Eles estão cientes disto. Irmãos, J.D. Vance, Kevin Roberts, Steve Bannon, são todos bem abalizados na doutrina católica. Em suma, o que eu quero dizer é isto. Do lado democrata, Roma está lá. Do lado republicano, Roma está lá. De qualquer uma das formas, meus irmãos, a América vai ser levada ao cumprimento final das profecias. E agora, qual é a visão jesuíta do bem comum para a sociedade, não só americana, mas para o mundo todo? Irmãos, em 2 de junho, por exemplo, a Clarion Herald, que é uma publicação das Arquidioceses Católicas de Nova Orleans, publicou trechos do livro de um jesuíta, Danny Fitzpatrick, com o título Restaurando o Dia do Senhor. Neste livro, ele convida a sociedade para voltar-se ao Dia do Senhor. Vejam aqui, autor local diz: as famílias podem resgatar o Dia do Senhor. Meus irmãos, volto a dizer, por mais que nós vejamos o lado republicano muito mais convencido das leis sabáticas, do movimento para unir Igreja e Estado, a profecia pode se cumprir de qualquer um dos lados, pois Roma está em cada um destes lados. Bem, vamos ao nosso estudo sobre o livro de Daniel, capítulo 11. Irmãos, a irmã White fala algo muito interessante sobre o capítulo 11 de Daniel. E ela chega a dizer o seguinte, que a profecia do capítulo 11 de Daniel atingiu quase o seu cumprimento final. Logo se cumprirão as cenas de perturbação das quais falam as profecias. Esta passagem foi escrita em 1904. E em 1904, Ellen White diz que as profecias do capítulo 11 quase atingiram seu cumprimento. Em outras palavras, algumas partes do capítulo 11 ainda não haviam se cumprido em 1904, mas que se cumpririam depois, no século XX ou quem sabe no século XXI. Vejam, irmãos, que o capítulo 11 de Daniel é um dos capítulos com uma linguagem muito mais literal do que os restantes capítulos, proféticos, é claro. E no livro de Maxwell é dito o seguinte, que a linguagem de Daniel 11 é considerada literal, no sentido de não ser simbólica na modalidade em que o é a linguagem dos capítulos 2, 7 e 8. Sim, nos capítulos 2, 7 e 8 se fala sobre reinos usando linguagens de bestas, de estátuas, de animais. Mas no capítulo 11, falando sobre os mesmos reinos, não há símbolos proféticos. Aqui não existem imagens formadas por múltiplos elementos, nem bestas, nem chifres. E no verso número 2, irmãos, nós lemos o seguinte. Primeiro nós temos que entender que o capítulo 11 é uma continuação do capítulo 10, certo? Depois de falar muita coisa que tratamos no tema passado, o verso número 2 do capítulo 11 diz: E agora te declararei a verdade. Eis que ainda 3 reis estarão na Pérsia, e o quarto acumulará grandes riquezas, mais do que todos. Eu preparei este tema de tal forma que os irmãos pudessem compreender. Eu trouxe aqui gráficos, trouxe aqui imagens para que os irmãos pudessem compreender muito bem. Vejam só, a Bíblia está dizendo que 3 reis ainda se levantariam na Pérsia e que o quarto rei seria muito rico, acumularia muita riqueza. Vejamos aqui então. Reis da Pérsia. Ciro era o poder reinante no momento que Daniel recebeu esta visão dos capítulos 10 e 11. E a Bíblia diz que depois de Ciro, 3 reis se levantariam e o quarto seria muito rico. Vejam então. Agora é só pegando a história. Depois do rei Ciro entrou Cambises II, que reinou de 530 a 522 a.C. Depois entrou Falso Smerdes, que reinou apenas 3 meses na Pérsia. Ele foi sucedido por Dario I, que reinou de 528 a 486 a.C. E a propósito, este Dario I foi aquele quem lançou o segundo decreto para a reconstrução de Jerusalém. E ele foi sucedido por Xerxes,
também conhecido por Assuero, o marido da rainha Esther, lá no seu livro de Esther. Ele reinou de 486 a 465 a.C. E nós sabemos, irmãos, que o filho do rei Xerxes, o rei Artaxerxes, tinha em suas veias o sangue judeu, pois era filho da rainha Esther. Foi ele quem lançou o último decreto para a reconstrução de Jerusalém, em 457, onde começa também a contagem das 2.300 tardes e manhãs. Então, continuando, o verso número 2, já vimos que 3 reis se levantariam depois de Ciro e o quarto seria muito rico. Quem foi o quarto rei rico? O rei Assuero, certo? Vamos continuar. O verso número 2 diz: E tornando-se forte, por suas riquezas, suscitará todos contra o reino da Grécia. Como uma profecia clara, como a profecia comparada com a história se encaixa perfeitamente, um historiador ficaria pasmo ao comparar a história que ele conhece com a profecia bíblica. Irmãos, de fato, o rei Xerxes, que foi o quarto rei depois de Ciro, ele reuniu aproximadamente 40 nações e um exército de 1.700.000 soldados para 2 grandes batalhas. A Batalha de Termópilas, em 480 d.C., e também a Batalha de Plateia, em 479 a.C. Este foi realmente um momento marcante entre as forças gregas. E infelizmente, irmãos, o rei Xerxes nunca conseguiu se recuperar dessa derrota. E mais tarde ele foi assassinado pelo seu ministro Artabano, em 465 a.C. Entenderam? O quarto rei instigaria os outros a marchar contra o rei da Grécia. Foi o rei Xerxes. Vamos para o verso 3. Depois se levantará um rei valente, que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Está falando de quem? Vamos continuar. O verso 4 vai deixar isto claro, irmãos. Vejam. Mas estando ele em pé, o seu reino será quebrado e será repartido para os 4 ventos do céu. Este tem que ser um rei da Grécia, porque lembram que o quarto rei da Pérsia instigou a muitos a marchar contra a Grécia. Então, este novo rei que surge tem que ser da Grécia. E a palavra de Deus nos diz que no auge do seu poder, seria quebrado então o seu poder e será repartido para os 4 ventos do céu. Está falando de quem? Claramente, irmãos, está falando de Alexandre o Grande, o rei da Grécia. Está claro até aqui, irmãos? Se ficou alguma dúvida, você pode voltar um pouquinho o vídeo e com certeza irá compreender. Em nome de Jesus. Vamos continuar. O verso número 5, falando sobre estes 4 reis, diz o seguinte: E será forte o rei do sul, mas um dos seus príncipes será mais forte do que ele e reinará poderosamente. Seu domínio será grande. O que aconteceu agora? É que embora 4 reis tenham dividido a Grécia, na verdade acabaram se tornando 2. O rei do norte e o rei do sul. Veja, irmãos. Seleuco dominou Lisímaco e tornou-se rei do norte. Ptolomeu dominou Cassandro e tornou-se rei do sul. As 4 divisões da Grécia tornaram-se 2 divisões. E agora, irmãos, biblicamente e historicamente, quem é o rei do norte? É a Síria. Quem é o rei do sul? O Egito. Por quê? Por quê? Leva-se em conta a posição geográfica da Síria e do Egito em relação à cidade de Jerusalém. A Síria estava a norte de Jerusalém, o Egito a sul de Jerusalém, certo? Por que a profecia dedica atenção ao rei do norte e ao rei do sul? Por que Deus teve que reservar um capítulo inteiro falando sobre rei do norte e rei do sul? Por quê? Deus não reservaria um capítulo inteiro falando sobre reis se isso não tivesse algum impacto em seu povo. Que isso não levasse a consequências para o seu povo, certo? Os próximos versos do capítulo 11 descrevem uma batalha
entre o rei do norte e o rei do sul, mas esta batalha centra-se na posse da Palestina, certo? Na posse da terra sagrada de Deus. O verso número 6 nos diz: mas ao fim de alguns anos, eles se aliarão. Quem se aliará? O rei do norte e o rei do sul. Irmãos, depois de alguns anos, historicamente, o rei Ptolomeu II, o rei do norte, e Antíoco II, rei do sul, se aliaram. E a filha do rei do sul virá ao rei do norte para fazer um tratado, mas ela não reterá a força do seu braço. O rei Antíoco II e o rei Ptolomeu II uniram-se. Eles fizeram uma aliança. Antíoco II devia casar-se com Berenice, a filha de Ptolomeu II. Esta era uma tentativa de união, mas não teve êxito. E quando o rei do sul, o Ptolomeu II, morreu, Antíoco II, rei do norte, repudiou Berenice, mandou ela embora e trouxe de volta a sua esposa Laodice. Daniel 11, verso 7 diz: mas de um renovo das raízes dela, um se levantará em seu lugar. Das raízes do rei do sul se levantaria um novo rei, Ptolomeu III, e ele viria com um exército e entrará na fortaleza do rei do norte e operará contra eles e prevalecerá. Querido, está claro. Historicamente, o rei do sul, Ptolomeu III, invadiu o rei do norte e também os seus deuses com a multidão das suas imagens, com os seus vasos preciosos de prata e ouro. Quem levou? Ptolomeu III levou cativos para o Egito, para o reino do sul. E por alguns anos ele persistirá contra o rei do norte. Está claro até aqui, irmãos? Aqui é uma batalha entre dois reis, do norte e do sul, Assíria e Egito. Primeiro, há uma aliança entre os dois reis do norte e do sul, através de casamento. Mas, infelizmente, o rei do norte repudia a filha do rei do sul e começa uma batalha aí. Começa uma batalha. O rei do sul vai invadir o rei do norte e leva muitos bens de volta para o Egito. Mas então, o que o rei do norte faria como vingança ao rei do sul? O que faria? Verso 9. Então o rei do norte, quem era o rei do norte, irmãos, neste momento? Seleuco II, invadirá as terras do rei do sul, mas terá que se retirar para a sua própria terra. Esta profecia do capítulo 11 de Daniel cumpriu-se em diferentes momentos da história destas duas civilizações, norte e sul. O rei Seleuco II, que é o rei do norte, irmãos, invadiu as terras do rei do sul. E além de invadir o rei do sul, o que mais o rei do norte faria como retaliação? Vejam no verso 10. Mas seus filhos, filhos de quem? Os filhos do rei do norte. Estamos falando de Seleuco III e Antíoco III, foram os sucessores do rei do norte. O que eles farão? Intervirão e reunirão uma multidão de grandes forças. E virão apressadamente e inundarão e passarão adiante. O segundo filho do rei do norte, Antíoco III, lançou uma invasão contra o rei do sul. O que faz então o rei do sul para se defender? Então o rei do sul, quem foi? Ptolomeu IV, meus irmãos. Na história isto aconteceu. Ele se exasperará e sairá e pelejará contra ele. Contra quem, irmãos? Antíoco III, o rei do norte nesse momento. Ele porá em campo grande multidão. Ele quem, irmãos? O rei do norte. E a multidão será entregue na sua mão. Na mão de quem? Na mão do rei do sul, Ptolomeu IV, porque ele seria vitorioso neste combate. E Ptolomeu se autoconsidera vitorioso. Uma vitória aparente. Uma vitória que não durou tanto tempo assim. E o coração se ensoberbece. Ele começa a se exaltar. Começa a se elogiar, a se vangloriar. O que acontece então? A multidão será tirada e o seu coração, coração de quem, irmãos? O coração do rei do sul se elevará. Mas ainda que derrubará muitos milhares, contudo não prevalecerá. O coração do rei do sul se envaideceu pela vitória aparente.
Mas não houve destruição completa sobre o rei do norte, meus irmãos. Por isso que a palavra de Deus nos diz, no verso número 13, que o rei do norte estava se preparando para uma grande emboscada contra o rei do sul. Vejam, porque o rei do norte, Antíoco III, tornará e porá em campo uma multidão maior do que a primeira. E ao fim dos tempos, isto é, de anos, virá à pressa com grande exército e com muitas riquezas. Acabaria então com a festa aparente do rei do sul, que se considerava vitorioso. O rei do norte viria com maior exército. Isto aconteceu na história. Irmãos, a profecia é a história contada de forma antecipada. Deus, na profecia, deu todos os detalhes da luta entre as duas nações. E tudo aconteceu como Deus prescreveu. O que nos mostra que Deus tem um controle sobre a história de todos os reinos deste mundo. Nada acontece sem a sua permissão. E se, irmãos, tudo aconteceu como Deus falou, podemos ter a certeza que a profecia final, o capítulo 12, também vai se cumprir. Porque Deus não falha. Ele é o dono do tempo. Ele é o dono de tudo. O dono dos reinos deste mundo. E sua promessa de voltar outra vez também se cumprirá. Irmãos, o capítulo 11 continua. Estudaremos no próximo estudo, onde vamos entrar agora em Roma papal e vamos ver coisas mais profundas. Até quando Miguel se levantar e começar o tempo de angústia. Convido-vos a acompanhar, pois o capítulo 11 de Daniel é de muita importância para o povo de Deus. Vamos terminar com uma oração. Obrigado, Jesus Cristo, pela certeza que nos dá na profecia de que o Senhor é dono do tempo. Nada acontece por acaso neste mundo. Não há nenhuma guerra por acaso, nenhuma rivalidade entre nações por acaso. Tudo foi escrito na sua palavra, mostra sinal de sua vinda. E hoje, Senhor, estamos vivendo em momentos proféticos finais. Nós temos certeza que a maior profecia, que é sua vinda, vai se cumprir em breve. Senhor, nós queremos ancorar nossa fé na Tua palavra. Escreva o nosso nome no livro da vida. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nos veremos no próximo estudo. Não percam. Até lá.